Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 7 de janeiro e na segunda-feira, ontem o Ibovespa ele fechou em alta de 1,3%, impulsionado por nomes do setor financeiro como Itaú, Santander e Bradesco. Além disso, o dia ele foi de alívio para os ativos domésticos, com o fechamento na curva de juros e queda do dólar em torno de 1% após uma notícia afirmar que a intensidade das tarifas que serão aplicadas pelo governo do Donald Trump será menor do que o esperado. Apesar de posteriormente desmentidas por Trump, a notícia contribuiu para uma desvalorização do dólar em relação às principais moedas globais. Falando sobre os destaques positivos do dia, foram os papéis cíclicos também, como Edux, Carrefour e Pets, repercutindo o fechamento da curva de juros. Já o principal destaque negativo do dia foi Marfrig, pressionada ali pela queda do dólar. E para o pregão de hoje, teremos nos Estados Unidos a divulgação do ISM de serviços referente a dezembro e o relatório JOLTS de novembro. E na zona do euro teremos os dados, né, de inflação ao consumidor de dezembro e aqui no Brasil, o IGPDI de dezembro também. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com fechamento ao longo da curva. Aqui no Brasil, apesar do Boletim Focus ter apontado uma piora nas expectativas de inflação, o mercado ele reduziu a precificação de risco nos ativos locais. E nos Estados Unidos, os investidores eles passaram a considerar a possibilidade de tarifas situacionais por parte do governo Trump, afastando temores de aplicações generalizadas. E por lá, os rendimentos das Treasuries de 2 anos terminaram o dia estáveis em 4,28%. Bom, e falando sobre os mercados globais, nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta em torno de 0,1, 0,2%, em dia sem grandes eventos, e apesar de negada pelo presidente eleito, né, a notícia do Washington Post de que Trump irá implementar tarifas de forma mais branda que o esperado impulsiona os mercados. Na Europa, as bolsas elas operam em leve alta, em torno de 0,2%, e na China, as bolsas elas fecharam mistas em torno de 0,7% a 0,5%. Em relação à Tencent, que lidera, né, a queda do índice de Hong Kong após ser adicionada em lista de empresas militares chinesas pelo governo americano e incertezas relacionadas a tarifas para a região seguem elevadas. Falando sobre economia, nos Estados Unidos, o Donald Trump, né, como já comentado, ele negou uma reportagem, como já comentada, e também no Canadá, o primeiro-ministro, né, o Justin Trudeau, renunciou ao cargo, e aqui no Brasil, as projeções do mercado no Boletim Focus apontaram para a alta da inflação para 2025, 26 e 27. A movimentação no último foi a mais relevante, com a expectativa subindo de 3,83% para 3,90%. Ademais, a balança comercial brasileira fechou 2024 com um superávit de 74,6 bilhões de dólares, o segundo maior da série de dados iniciada em 1989. No calendário internacional, o relatório JOLTS referente a novembro vai ser publicado junto à sondagem ISM, né, do setor de serviços referente a dezembro. E aqui no Brasil, destaque para a divulgação da arrecadação federal de novembro. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.